do Senhor. Vamos preparar para nossa, né? Eu estou maravilhado com esse momento que nós passamos juntos nas quintas-feiras, porque já normalmente as pessoas começam um projeto desse e em pouco tempo muita gente desiste, o pessoal vai parando. E hoje eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus porque eu chego aqui, sempre que eu chego já tem aí no mínimo 6 pessoas já aguardando esse momento que nós já passa de 2 anos, né? Juntos aqui, falando da palavra de Deus, do agir de Deus, e também falando sobre a preparação, a capacitação teológica, a preparação para liderar, estar à frente de um ministério e servir, né, no ministério diaconal. E hoje, depois da nossa célula online, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o que serve e o que não serve. Nós vamos falar hoje sobre a diferença entre o crente e o discípulo. Vai ser maravilhosa essa aula, vai ser muito bom, porque vai ser um aprendizado para nós. E é Malaquias, né? Já falava disso, né? Então vereis outra vez a diferença, acho que é Malaquias 3,18, entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. E no Salmo 37, versículo 25, o salmista falou assim, olha, fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, é mover de Deus, é o poder de Deus, é a transformação de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ler hoje a palavra de Deus, vamos ler. Isso é bem importante e bem necessário para os últimos dias, o assunto que nós vamos falar hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Maria Nícias. Glória a Deus, seja bem-vinda em nome de Jesus, tá? Vamos ler Atos dos Apóstolos, no capítulo número 16. Tá? Se tem alguém que está pela primeira vez, levanta a mão aí. Se tem alguém que eu não falei, levanta a mão, por favor, porque às vezes a gente fica aqui, a gente fica muito restrito na tela e, de repente, alguma pessoa que está participando, eu não consigo visualizar. Mas louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pela presença de cada um. A palavra de Deus diz que a honra precede o milagre. Então, se tem alguém nos honrando com a sua presença neste momento, pode ter certeza que milagres virão sobre a sua direção. Amém? Pastor Alcione chegou por aí. Glória a Deus por isso. Oh, glória, aleluia. Né? Hoje nós vamos falar sobre oração hoje, não é? Atos 16. Abra comigo. Deixa eu abrir a minha aqui. Eu estou pedindo vocês para abrir, mas não abri a minha. Vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 25. E como eu disse, hoje nós vamos falar da diferença entre o justo e o ímpio. Hoje nós vamos falar a diferença entre o que serve e o que não serve. E hoje nós vamos falar da diferença entre o crente e o discípulo, logo depois da nossa ministração da célula. Atos, capítulo 16, versículo número 25 a seguir. Vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se,
cuidando de que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Vamos orar. Pai soberano, Senhor é Deus soberano, é Deus santo, é Deus bondoso, és Deus maravilhoso. Papai, sabemos que diante da beleza da sua santidade, a sua grandeza, nós só podemos nos prostrarmos. E viemos aqui nessa noite, papai, crendo no seu agir, na providência do Senhor, nos cuidados do Senhor para com todos nós. Então, meu Deus, que a tua palavra seja rema para todos nós, que seja aprendizado, que o nosso coração, papai, se encha de alegria, porque o Senhor, pai, através da sua palavra, tem trazido esperança, pai, para as nossas vidas, para o nosso ser, para a nossa alma. Então, meu Deus, fica conosco nesta noite. Esteja conosco. Não nos desampare. Que a sua presença seja real, que o teu Espírito Santo venha mover as nossas vidas e os nossos corações e que seja um momento de cura, de libertação, que seja um momento de transformação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, falar desta palavra, falar de Paulo, né, do apóstolo Paulo, maior missionário que o mundo já conheceu. E quando nós lemos esse texto aqui, nós vamos ver que Paulo estava em mais uma missão. Paulo havia saído com o propósito de evangelizar uma cidade. E Paulo chegou naquela cidade por algum tempo. Ele permaneceu ali pregando a palavra de Deus. E a minha Bíblia diz que essa viagem de Paulo, né, a Filipos, a minha Bíblia diz que ali se converteu Lídia e também o carcereiro. Então, Paulo chega naquela cidade, começa a pregar o evangelho, começa a falar sobre a salvação em Jesus Cristo, e ele foi para isso, a missão dele era essa, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando as pessoas a guardarem os ensinamentos, os mandamentos do Senhor, para que eles pudessem ter direito a entrar na cidade santa pelas portas. E era esta a missão de Paulo, ou a missão que Deus determinou que cada um de nós venhamos cumprir. Deus não incumbe de uma missão um agente que pode falhar ou fracassar no propósito. E assim foi Paulo, né? Quando da conversão de Paulo, ele era perseguidor, chamava Saulo de Tarso. Era um doutor da lei, era um fariseu, um publicano, ele era tudo, você pode pensar, ele era escriba, ele tinha cidadania judia, tinha cidadania romana, ele era o cara, o poliglota, ele era tudo, falava vários idiomas, e Paulo era letrado. Mas o dia que Deus escolhe alguém
e escolhe o dia do encontro. É uma das coisas que, se muitas pessoas pensassem, não esperaria que esse encontro fosse promovido por Deus. Como assim, apóstolo? Porque o encontro que é promovido por Deus, às vezes, ocorre do jeito de Deus, ou do jeito que Deus quer fazer com que nós venhamos a este. Mas quando o encontro é almejado por Deus, mas nós entendemos e nós promovemos esse encontro, dói muito menos. Porque eu entendi o chamado, eu entendi o que Deus quer, e agora eis-me aqui. Eu entendi. Projeto de Deus. Então, Paulo ou Saulo, a minha Bíblia diz que ele era tudo que eu me referi a ele aqui. Porém, ele achava que estava trabalhando para Deus quando ele perseguia os cristãos. E ele sabia que ia ter um culto em Damasco. Então, ele preparou a sua comitiva e foi para Damasco, porque lá ele ia prender muitos crentes. Ia promover um estrago, segundo os pensamentos dele, no que diz respeito à perseguição dos cristãos. De quando Estevão foi apedrejado até a morte, quem gerenciou esse apedrejamento? Saulo de Tarso. Era o cara ordinário, mas teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Jesus. E Jesus, naquele momento, nós sabemos o que se passou. Quando Jesus aparece como uma luz muito forte, mais poderosa do que a luz do sol, ele cai do cavalo e ele escuta a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: eu não te persigo, Senhor. Eu não te persigo, Senhor. Ele disse: persegue sim. Porque quando você persegue aos meus pequeninos, é a mim que você persegue. Mas olha, esse encontro talvez não foi da forma como deveria ser. Porque na maioria dos encontros, quando a pessoa se dispõe e diz, eis-me aqui, dói muito menos. Porque quando a gente vai para o livre e espontânea vontade, eu acho que Deus ajuda, coopera, trabalha por nós, para que nós não venhamos sofrer tanto. Só que tem um detalhe, às vezes nós até falamos, eis-me aqui, mas as dificuldades da vida, os intempéries da vida, as situações que ocorrem, às vezes as decepções, nos tira do foco da presença ou do desejo de servir com alegria. E Saulo, então, ali, na hora que ele cai, e ele vê a luz que é Jesus, e agora o Senhor fala com ele, olha, Saulo, o encontro não era para ser dessa forma. Mas não tinha outra forma, sabia? Que tem muitas pessoas que precisam tomar uma cacetada na vida para entender o seu chamado. E às vezes essas cacetadas deixam sequelas, deixam marcas profundas, que não era necessário se ter essas marcas. Mas às vezes é a forma de Deus trazer para perto dele aqueles a quem ele quer usar e principalmente salvar. Então o Senhor falou, olha, Deus, ele não permite que alguém fique enganado no que diz respeito a seu projeto.
Ele podia falar assim: toma, Saulo, distraído. Aí, ó, você persegue os meus, agora você, né, caiu do cavalo, está todo amarrotado e perseguindo meus pequeninos. Não. O Senhor falou assim: olha, a partir de agora, você vai trabalhar para mim. E vai trabalhar de verdade. Agora, eu quero que você se levante e vai para Damasco. E você vai se hospedar numa rua chamada Rua Direita. E lá, um certo varão chamado Ananias, ele vai lá e vai orar por você e a sua visão será restaurada. Então, ele fez isso. Ele foi. Agora, imagine você uma pessoa que tinha a vida normal. Uma pessoa que tinha tudo normal e, de repente, tinha tudo mesmo, todo sentido de você pensar. Todas as regalias, por ele ser uma pessoa de alto nível de conhecimento, ele era um poliglota, ele era um doutor da lei, ele era um publicano, ele era um fariseu, ele era mais não sei o que. E, de repente, agora, cego. Um homem que se achava poderoso, cego. Um homem que matava em nome do Senhor, cego. Um homem que não lhe faltava absolutamente nada, cego. Um homem que achava que era tudo, que todos o veneravam, era reconhecido por ser o que ele era, por seus feitos, cego. Cego. É um choque. Só que tem um detalhe. Deus, para confirmar que era realmente ele que falava e não deixaria dúvidas, ele mandou Ananias ir lá, onde ele estava hospedado, orar por ele, restaurar sua visão. Agora, pensem numa coisa. O cara fica cego de uma hora para outra. A palavra diz que ele ficou 3 dias sem comer e nem beber nada. 3 dias de jejum absoluto. Eu já fiz, irmãos. No segundo dia, Deus começa a revelar. Eu não, sabe, a não ser por uma extrema necessidade, ou se realmente Deus pedir para que alguém faça. Porque além de ser muito sacrificante, a gente começa a ver coisas do âmbito espiritual. A gente começa a ver coisas que nem todas as pessoas suportam. A partir do segundo dia, Deus começa a revelar, ou seja, permite. Né? Porque a partir do segundo dia de jejum, nós estamos saindo da dimensão da carne e entrando na dimensão do espírito. Aí, como diz o irmão Tiago aí, que nós temos que ser igual pastel de rodoviário. É? Pouca carne, muito óleo. Não é? Eclesiastes 9:8 diz o quê? Faz sentido que sejam alvas as nossas vestes e nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. Quer dizer, que as nossas vestes sejam vestes de santidade, transparentes, no mover do Espírito, e que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. Apóstolo Paulo, após ficar esses 3 dias sem comer e sem beber, então ele entrou em uma dimensão que ele pôde estar em sintonia com Deus. Então Deus falou de tudo que ele ia fazer e mais do que isso. O que ele ia passar, as perseguições que ele ia sofrer em nome do Evangelho, em nome do Senhor, em nome da obra do Senhor. E tudo isso, eu falei agora esse tempo aqui, para chegar aqui no capítulo número
25 de Atos dos Apóstolos, capítulo número 16. Então, Paulo e Silas chegou a Filipos e ali começou o seu trabalho. Mas a minha Bíblia diz, a minha Bíblia diz que todos os dias, quando eles saíam para evangelizar, pregar a palavra, levar o evangelho, saía após eles uma jovem que dizia: esses dois homens são servos do Deus Altíssimo e veio trazer para nós a palavra. A gente tem que vigiar muito, até como quando somos elogiados. Não é que não pode. Todas as vezes que nós ministramos uma palavra ou que fazemos algo em nome do Senhor, e de repente alguém vem falar: olha, que bênção, que palavra maravilhosa, que culto maravilhoso, etc. Não tem problema nenhum. Só que isso não pode elevar o nosso eu. E se nós deixarmos elevar o nosso eu, nós estamos tirando a glória de quem é digno. Nós estamos atraindo para nós a glória que deveria ser dada a Deus. Então, essa menina, por alguns dias, fez isso. Então, um dia, Paulo, incomodado com aquilo, ele repreende aquele espírito da adivinhação, porque, na verdade, essa jovem, ela possuía um espírito de adivinhação e que dava lucros. Então, quando ele repreendeu aquele espírito, expulsou aquele demônio, a menina parou de adivinhar. Por isso que nós devemos ter cuidado quando nós falamos esta palavra. Adivinhe. Adivinhe o que eu fiz. Adivinha quem chegou. Não é? É a mesma coisa como eu já tenho falado aqui muitas vezes. Você caiu do céu. Não. Quem caiu do céu foi o nosso adversário. Não tem essa de caiu, você caiu do céu. Então, ele repreendeu o espírito de adivinhação que atuava na vida daquela jovem. Mas só que ela dava lucros a alguns doutores. Então, era o motivo que o inimigo precisava para ordenar a prisão de Paulo e Silas, tirar as suas roupas e açoitá-los em praça pública. Porque o adversário, ele tenta intimidar desta forma. Nos dias de hoje, vivendo num país laico, como nós vivemos, a pessoa tem direito à liberdade de expressão e de culto. Então, hoje, como eu já disse aqui várias vezes, a pessoa, se quiser, não, já tem a igreja dos satanistas, do Satanás e etc., ou de, né, na Argentina tem a igreja que o Deus é o Maradona e etc. e tal. Ninguém pode impedir, ninguém tem nada com isso. Mas aqueles homens que agora mandaram aprisionar a Paulo e a Silas, tiraram as suas roupas, ou seja, nós vamos pegar esses dois aqui como exemplo, vamos açoitá-los em praça pública, porque assim ninguém se atreve a mexer com a gente. Olha só como o inimigo, ele é astuto. E assim fizeram. Açoitaram a Paulo e a Silas e mandaram encarcerá-los na prisão. Você sabe o que é encarcerar na prisão? Olha só, normalmente presos da qualidade de Paulo e Silas eram considerados de alta periculosidade. Por quê? O inimigo, ele ia usar suas artimanhas para fazer com que eles fossem considerados assim. E sendo considerados assim, eles não seriam só encarcerados. Eles seriam seus pés atados, as mãos atadas por troncos e aguilhões, correntes e etc.
E normalmente a ordem era que fossem para o calabouço. O calabouço é os lugares mais sombrios das masmorras, dos castelos, é o lugar reservado para os presos perigosos e condenados. Porque normalmente uma pessoa que seria aprisionada nesses lugares, normalmente com menos de 2 anos morria. E eles eram acometidos por tudo que termina com it, que você imagina. Bronquite, rinite, sinusite, tudo, doenças respiratórias. Era para morrer mesmo. Tuberculose e outras coisas. Então, eles estavam agora nessa condição. Mas o texto que nós lemos aqui, capítulo 16, versículo 25, a palavra diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, preste atenção nesta palavra, vou frisar aqui. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Eu quero frisar isso aqui. E os outros presos os escutavam. Perto da meia-noite. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, tá sofrendo, louve. Simplesmente louve, tá chorando, louve, não importa, louve, precisando, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando, como Ele tem falado na sua palavra. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Deus já estendeu as mãos, tome posse, que é a hora de vencer. Louve, adore ao Senhor, porque chegou a hora de vencer. Então louve, louve mais, porque assim o Senhor vai te abençoar. Simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Precisando, louve. Seu louvor invade o céu. Aí, perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. O que nos chama atenção nisso aqui? Quem eram as pessoas que mais deveriam estar revoltadas com Deus? Quem eram as pessoas que poderiam murmurar e dizer: Deus nos abandonou aqui. Deus nos mandou aqui para apanhar. Deus nos mandou aqui para sermos açoitados. Espera aí, que Deus é esse que vai mandar a gente para a mão de um senhor tirando, que vai mandar nos aprisionar e nos açoitar em praça pública?
Por causa de quê? Que a palavra está dizendo isso aqui. Eles estavam com os lombos ardendo. Eles estavam com as costas esfoladas. Eles estavam feridos, estavam machucados, feridos, literalmente falando, feridos no corpo, feridos na alma, no espírito. Eles estavam em situação de murmurar e com razão de se declarar servos de Deus e agora desamparados. Não é isso? Porque se a gente serve a Deus e se nós temos retorno do que estamos fazendo para Deus, glória a Deus, vamos seguir em frente. Mas se o vento soprar ao contrário, já declaramos que Deus nos abandonou. E ali, perto da meia-noite, a palavra diz aqui, um pergunta para o outro, e aí, como é que você está? Estou mal, apanhei muito. Sabe, o inimigo, ele não perde tempo, ele não deixa barato. Isso aqui nos traz um aprendizado. Porque eu sou servo de Deus. Porque eu sirvo a Deus. Porque eu temo a Deus. Não quer dizer que eu não vou ter luta. Que eu não vou ter dificuldade. A diferença está na hora da adversidade. É reconhecer quem é Deus na minha vida. E que Ele está comigo. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. Por isso, um olha para o outro e pergunta como você está. Estou mal. E você também estou mal. E a garganta? Está boa. Se a garganta está boa, vamos louvar, vamos adorar, vamos orar, vamos clamar, porque assim Deus vai operar milagres. Assim Deus vai fazer a diferença, como é o tema do assunto que nós vamos falar depois dessa ministração. A diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre o justo e o pecador, entre o que serve e o que não serve a Deus. Salmo 37, 25, está escrito, fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Perto da meia-noite ali, eles oravam e cantavam hinos. Agora, o que eu fiz questão de frisar no texto, e os outros presos os escutavam. Então tinha mais alguém ali. E tinha alguém ali que poderia, naquele momento, negar o nome do Senhor. E se tornar um preso comum quanto os outros. Se tornar um homem comum como os outros. Se tornar uma pessoa qualquer como os outros. E pessoas que foram escolhidas por Deus para serem provocadores de milagres. Eu e você, nós somos escolhidos por Deus para sermos provocadores de milagres. Como pastor? Através da minha fé. Através da minha determinação. Os outros podem escutar. Os outros podem olhar para mim. E olhar para meus atos, para os meus gestos, para as minhas palavras, para as minhas atitudes, para as minhas práticas. Às vezes até para aquilo que eu posso praticar consciente ou inconscientemente. Aqui a palavra está dizendo, olha, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e os outros presos, eles oravam, cantavam e os outros presos os escutavam. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Hoje, quando nós estamos no templo, na igreja, e nós estamos passando por um momento de dificuldade, e nós chegamos na casa do Senhor, às vezes, cabisbaixo, apreensivo, preocupado, às vezes, deprimido. E às vezes nós estamos na condição de presos, aprisionados por uma situação. Mas então podemos chegar também como Paulo e Silas, que foram açoitados,
às vezes difamados ou caluniados, agredidos fisicamente ou verbalmente, mas estavam ali por um propósito, estavam ali para cumprir uma missão. E quando, diante da adversidade da situação, diante do sofrimento ou até mesmo da dor física, eles não se intimidaram. Peraí, nós estamos aqui porque nós cremos em Deus. Nós estamos aqui porque fomos enviados. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe a este lugar. E se o Senhor nos trouxe a este lugar, Ele vai nos tirar daqui. Se o Senhor nos trouxe e permitiu que nos envolvêssemos nessa situação, o Senhor vai me tirar dela. E assim, amados, os outros presos escutavam quantas e quantas vezes nós estamos na igreja. Eu observo muito, por isso que eu gosto de ficar mais na frente na igreja. Eu observo, porque quando ali no átrio, ali tem pessoas que estão aprisionadas, ali tem pessoas que o inimigo está fazendo de tudo para parar a sua adoração, o seu louvor, porque ele sabe que se a pessoa se dispuser a louvar e adorar e orar, as algemas vão ser quebradas, as prisões, aguilhões, amarras serão desfeitas. Porque pessoas chegam na igreja com a vida toda amarrada, toda destruída. Essas chegam na condição de preso. E agora, nós, às vezes, açoitados, talvez pelas dificuldades da vida, e nós chegamos, tem dia que a gente não quer cantar. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Precisando, louve. Seu louvor invade o céu. Olha, tem dia que a gente não está com essa disposição. Só que tem outros presos prestando atenção na gente. Então, quando eles louvaram, os presos escutavam, peraí, alguém está querendo ver resultado desse louvor. Alguém está querendo ver libertação nesse louvor. Alguém está querendo ver resposta nessa oração. Quer dizer, os presos não estavam lá simplesmente por estar, ou porque eram presos, mas eles estavam prestando atenção. Eu falo sempre isso. Às vezes, quando nós estamos no templo, ali tem pessoas que não têm força para orar. Estão presas espirituais. Estão acometidas por enfermidades, por ações do adversário. E se são intimidadas, a opressão, a depressão e muita coisa. Mas a minha Bíblia diz, e de repente sobreveio um tão grande terremoto. Por que um terremoto? Deus nunca vai avisar para ninguém a hora que ele vai agir e como ele vai agir. Quer dizer, sobreveio um terremoto, era a forma de Deus mostrar o poder dele, que se manifesta através da oração, da adoração, do louvor. O poder sobrenatural de Deus. E que os alicerces do cárcere se moveram. Então, quer dizer, foi uma explosão. Os alicerces do cárcere se moveram e se abriram todas as portas. Para quê? Se os alicerces, né, do cárcere, através de um terremoto, os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. De todos. E se abriram todas as portas. Eu chamo a sua atenção, esta palavra, esse texto, me chama a atenção sobre quando esse texto diz assim, que foram abertas todas as portas.
Todas não identifica um valor, nenhum número e nenhuma quantidade, ou seja, todas. Ninguém vai saber definir o resultado final dessa palavra todas, de todos, de tudo. Tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. João 15:7. Se vós estiverem em mim, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir tudo o que quiserem e vos será feito. Então, quer dizer, é difícil nós dimensionarmos, às vezes, um significado de uma palavra como essa. Mas todas as portas foram abertas. Isso significa o quê? Que diante do louvor e da adoração, e diante do mover de Deus, não importa qual é a porta que você precisa que se abra para você. Seja uma porta de emprego, seja a porta de uma cura, de libertação, de salvação, por que não? Talvez o inimigo consegue aprisionar e consegue cegar e consegue matar pessoas. Aqui a palavra está dizendo que todas as portas foram abertas e foram soltas todas as prisões de todos. Ninguém ali ficou aprisionado. Todos foram libertos. E agora, o que vai nos chamar a atenção é sobre o carcereiro, que é o empregado, é o funcionário que está ali para cumprir ordens. Um dia o policial chegou para Jesus e perguntou: Senhor, eu trabalho para o governo, eu sou subordinado, e eu vivo da espada. A espada é a arma de defesa que eu tenho, e às vezes até para, diante de uma situação de prender alguém, a espada é a arma que eu vou usar para conduzir o preso e para me defender. E se ele alterar, ele será contido. Sabe o que Jesus falou? A ninguém defraudeis, ou seja, não receba suborno nem propina de ninguém. A ninguém trateis mal, ou seja, depois do preso dominado, você não precisa humilhar ele nem pisar nele. Já está preso. E agora o que Jesus falou? Contentai-vos com o vosso soldo. Soldo, na Bíblia, quer dizer salário. E o carcereiro agora que estava ali, a ordem para ele era para guardá-los com a sua vida. Era a ordem para o carcereiro. Olha, no império do inimigo não tem essa de misericórdia, não. Os presos fugiram, então você vai morrer porque você falhou no seu trabalho. E ele, quando viu que todo mundo, as portas estavam abertas e todas as prisões estavam soltas, ele pegou o quê? A espada e quis se matar. É o texto que nós lemos. E quando o apóstolo Paulo viu que ele ia fazer isso, o apóstolo Paulo bradou: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Ninguém fugiu. Porque era o agir de Deus, era o mover. Então, a palavra diz que o carcereiro os tirou para fora. E pedindo luz, ou seja, trevas, a palavra diz trevas, luz e trevas não combinam. Só que a luz prevalece sobre as trevas. E ele disse: eu sei que é Deus que moveu. Eu sei que este é o mover de Deus. Eu sei que esta é a prova que Deus é sobre a vida de vocês. Deus é com vocês. Deus está com vocês. Deus opera
opera através da vida de você. O que eu devo fazer para me salvar? Diante daquela situação, ele poderia falar, não, diante de tudo que eu vi, deixa, me salvem, eu quero ser salvo. Mas olha só como Deus trabalha para alcançar uma família. Quantas pessoas da minha família já vieram para Jesus depois que eu aceitei a Jesus? Aí a resposta do apóstolo Paulo é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo e Silas, nessa missão, irmão, eles foram a este lugar, pregaram o evangelho, batizaram pessoas, expulsou o demônio, o espírito da adivinhação de uma jovem. Mas o que ficou registrado aqui? A palavra diz, é bem claro aqui, se você voltar um pouquinho na Bíblia aí, e você vai ver no